Bom, senhores e senhoras, estudantes da Gnose, amigos que nos visitam, muito boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje na Associação Gnóstica Samael A1 BO Araguissal, na Avenida Marechal Deodoro, número 68, sala 22, para darmos sequência ao nosso curso com o tema de número 35, a imaginação, realidade e fantasia. Para falar em imaginação, vamos desmembrar essa palavra em duas partes: imaginação. Então, as palavras, elas contêm, como a gente viu na conferência, o significado, o sentido, né? Eu vou pôr essa palavra aqui, ela vai nos dar o sentido da imagem, o sufixo, e o sufixo quer dizer ação. Então, o que seria imaginação, etimologicamente falando? Isso seria a imagem, ação. Tá? É assim que se define mesmo. Já sabemos o significado, né? Agora vamos ver a sua definição. Então, na realidade, imaginação se define como sendo uma faculdade da nossa alma, uma faculdade da nossa consciência, responsável pela percepção de fatos, de acontecimentos, de fenômenos. O mestre Samael diz que para o sábio imaginar é ver. Então a verdadeira imaginação é aquela em que o estudante, a pessoa, está vendo o que está acontecendo à distância. Essa é a verdadeira imaginação. E tem como nós treinarmos, é o objetivo, né, do nosso estudo, a se passar isso conosco também. Muito bem. Isto serve para o estágio, né, do nosso estudo, para o estágio de nossa aprendizagem aqui na Terra. Mas se a gente for para o absoluto, né, como candidato, toda a imagem, toda a forma não se entra no absoluto, então tem que ser destruído, né? Então precisa compreensão e entendimento. Como a gente estava falando do símbolo e significado, então o nosso pensamento, né, o ego, ele gera símbolos e gera significado. Então, dependendo da ação desse eu, vai gerar significados diversos. Se a gente aprender a destruir o significado e o significante, a gente atinge a meditação. Então, do ponto de vista esotérico, né, meditação significa você destruir as imagens, você destruir os significantes, você destruir os significados. Porque a verdadeira meditação é aquela que leva ao vazio, o vazio iluminador. E o vazio iluminador é o nada. Então não adianta a pessoa, eu meditei, eu vi um cachorro voando, um macaco dançando, algo assim, então não meditou nada. E a meditação é cair no vazio. O que a pessoa teve, na realidade, foi uma concentração, né? Uma reflexão a respeito daquela coisa. Mas meditar é a ausência de pensamento. Então ela destrói a imaginação. Mas enquanto estamos aqui no mundo relativo, nós precisamos dessa faculdade. E a gente vai perdendo. A criança é imaginativa. A criança imagina, né, e vê a cena acontecendo. Tinha uma novela antigamente lá do México, né? Uma menininha, não me lembro qual o nome dela. Então ela imaginava as cenas como iam aparecendo. Então a criança tem um poder imaginativo muito grande. Carinha de Anjo era o nome da menina da novela, né? Então, essa faculdade a gente precisa restaurar. Essa imaginação, ela pode nos levar à realidade ou à fantasia. Então a imaginação, ela pode ser realidade e ela pode ser algo fantasioso, pode ser a fantasia. E aqui é que define, vocês podem ler isso em Humberto Roth, grande filósofo contemporâneo do Einstein, na Universidade de Princeton, um catarinense que já faleceu, mas deixou um monte de livros aí, a editora Martin Gráfico, né?
Então ele dizia o seguinte, a diferença entre o esquizofrênico e o iniciado, né? É mais ou menos a mesma coisa, só que o esquizofrênico vê uma fantasia, tem realidade. E o iniciado ele vê algo real, que tem um significado, né? Bom, então é o seguinte, vamos supor que podemos imaginar o nosso amigo pegando um navio aqui no porto, cruzeiro, e ir até o Rio de Janeiro, e para a Grécia, para onde o navio for. Dá para a gente imaginar isso? Se ele realmente estiver fazendo, né? A gente está vendo, é a imaginação, está conectando a realidade. Agora, dá para a gente imaginar esse nosso amigo fazendo o mesmo percurso, montar no cavalo e caminhar sobre a água do mar? Dá para imaginar, mas a realidade é uma fantasia. Uma fantasia, acho que vocês compreenderam a diferença entre realidade e fantasia, né? Então, tudo tem a sua realidade e a sua fantasia. Para Maia, né? Maia significa ilusão, fantasia. Então, qualquer coisa que vem da gente, uma figura do passado, uma representação, é algo do passado, tá? É uma fantasia. Por exemplo, eu me lembro pequenininho de um rio que era muito caudaloso, tinha muita água, e ali eu pescava, a gente nadava, as crianças. É a imagem que eu tenho. Se eu for lembrar, fazer imaginação, a imagem eu tenho aquilo, mas a imagem do passado está na forma de memória, porque na realidade o rio secou, ele está meio pouquinho, né, com a realidade dele. Então essa era a fantasia. Se eu conseguir imaginar agora como o rio está, o que está acontecendo lá, então é uma imaginação. Bom, então tudo aquilo que nós temos do manifestado, a gente falou do significante, né? Então fantasia. Fantasia. E a fantasia é algo que ilusório. Ilusório. E tudo que é ilusório é passageiro, e é a palavra que em sânscrito quer dizer Maya. Tá? Então o universo, quase tudo é Maya. E só tem uma grande realidade. Realidade é aquilo que não tem começo, não tem meio e não tem fim. É aquilo que é. É um ser que não tem significante, que não tem significado. E este ser está dentro de nós. Quando acaba todos os significantes, quando acaba todo o significado, né? Quando acaba todas as imagens, quando acaba todas as representações dessas imagens. Esse é o nosso ser, né? Que é Deus dentro de nós. No absoluto não entraria nada que tem forma, nada que tem significado, nada que tem significante. No absoluto só entra uma coisa, como se chama? Amor. Só o amor, a energia do amor. É a única coisa, porque lá é unidade. Né? Então, a gente sonha muito, né? A gente sonha quando está dormindo e quando está acordado, está de vigília. Então, geralmente a gente está com a nossa mente, nossos pensamentos no passado, e o passado é fantasia, na forma de recordação. Ou estamos no futuro, na forma de projeção. Então, isso também é fantasia. Só tem uma coisa que é real, que é o presente, o aqui, agora, a filosofia da instantaneidade. E quando nós aprendemos a conectar com o instante aqui e agora, nós nos tornamos crianças e deixar vir as criancinhas, porque delas é o reino do céu. Então se torna criança quando a pessoa se conecta com o presente, porque ela atinge o reino da plenitude, da felicidade. Você pode ver a criança na praia, ela está brincando e ela está presente. Para ela não tem passado, não tem futuro. E a gente cai na desgraça porque fica ou no passado ou no futuro, perde o presente. Muito obrigado a todos. Namastê.